Agora vamos falar sobre o sistema endócrino, tudo sobre os reguladores do corpo humano. A princípio, o que são os hormônios? Os hormônios eles são substâncias que são produzidas nas glândulas endócrinas e transportadas para as demais partes do corpo pela corrente sanguínea. Basicamente, eles são os sinalizadores químicos do corpo. Lembrando que nós temos glândulas endócrinas, que têm a função de secretar hormônios na corrente sanguínea, e também glândulas exócrinas, que são aquelas glândulas que produzem seus hormônios e secretam para fora da corrente sanguínea. No caso, um exemplo, as glândulas sudoríparas. E também temos as glândulas mistas, que no caso do pâncreas, ele é uma glândula mista, que produz tanto secreções endócrinas, como também secreções exócrinas. Então, aqui basicamente mostra a funcionalidade de um hormônio. Na imagem abaixo vocês podem observar que temos uma célula com seu receptor de insulina, temos o canal de glicose que está fechado e temos a insulina e a glicose na parte extracelular, quer dizer, fora da célula. A insulina ela precisa se ligar ao receptor específico, que é o receptor de insulina na célula, para que a glicose possa entrar livremente agora nessa célula. Então, os hormônios eles funcionam como chave fechadura. Por isso que sempre tem células específicas para aqueles hormônios e também receptores específicos. Então, quais são as glândulas produtoras de secreções? Na imagem ao lado, vocês podem observar, temos a glândula pineal, temos o hipotálamo, a glândula pituitária ou hipófise, temos a tireoide, as paratireoides, temos o timo, que faz parte do sistema imunológico, temos as suprarrenais, o pâncreas e as gônadas, o ovário e os testículos. Então, falando da tireoide, ela é uma glândula localizada no pescoço, numa região chamada pomo de Adão. É onde a gente apalpa e sentimos essa cartilagem no pescoço. Então, a tireoide, basicamente, ela vai se localizar nessa região, no pomo de Adão. Um pouco abaixo do pomo de Adão, ela vai se localizar. E os seus hormônios são dois, o T3 e o T4. O T3 é a triiodotironina, que ele é o hormônio mais ativo, porém com a secreção menor. E temos o T4, que é o treta-iodotironina, que também é chamado de tiroxina, e ele é um hormônio já menos ativo, porém com a maior secreção. Aqui vemos as composições, né, da tiroxina, que é o T4, e da triiodotironina, que é o T3. E observem que tem em sua composição iodo, né, átomos de iodo. Esse iodo é importante porque quando a tireoide falta iodo, acontece problemas nas secreções desses hormônios e, consequentemente, doenças na tireoide, que é o caso de bócio, né? Que é quando a tireoide ela fica inchada. Geralmente é por conta da falta, da ausência de iodo na constituição dos hormônios T3 e T4. E suas funções são aumentar o metabolismo, estimular a queima de oxigênio nas células, aumentar o tamanho e a quantidade das mitocôndrias, né? E consequentemente gera mais ATP, estimula o desenvolvimento e maturação dos ossos também. Suas funções elas são praticamente as mesmas, diferem-se apenas nas velocidades de ação. Tendo o T3 como mais rápido que o T4, então geralmente o T4 ele vai ser convertido em T3 para que a ação seja mais eficaz e mais rápida, ok? Abaixo vocês podem observar um esquema que eu fiz, tendo como adenohipófise a parte anterior da hipófise da glândula pituitária, que pelo hormônio TSH, que é um hormônio trófico, quer dizer que ele vai ter uma função de controlar outras glândulas. No caso do TSH, vai controlar a tireoide, que é chamado de hormônio tireotrófico. Ele vai regular a tireoide e, consequentemente, os seus hormônios, o T3 e o T4. E o T4 sempre, na maioria dos casos, vai ser convertido em T3 para que a ação seja mais efetiva. E agora nós temos as paratireoides. São 4 paratireoides que se localizam na parte posterior da tireoide, na parte de trás. E o seu hormônio é o paratormônio e também a calcitonina, que eu não pus nesse slide.
porém eles têm funções importantes. Já o paratormônio ele tem a função de regular a quantidade de cálcio e fósforo no sangue e aumentar a absorção da vitamina D. Mas também o paratormônio ele tem a função de descalcificar ossos e jogar esse cálcio na corrente sanguínea, enquanto o outro hormônio das paratireoides, chamado de calcitonina, tem a função de pegar esse cálcio e calcificar ossos que, por exemplo, foram fraturados. Você se fraturou um osso, fraturou um braço, uma perna, qualquer osso, o paratormônio ele vai descalcificar um osso e a calcitonina vai pegar esse cálcio e levar para o local que está fraturado, para a reconstrução óssea, que é um processo de calcificação. E agora nós temos a glândula mais importante, digamos, do sistema hormonal, que é a hipófise, que também ela é chamada de pituitária. E é localizada na base do encéfalo e é conhecida também como glândula mestra ou mestre do corpo, certo? E como eu falei, ela é dividida em duas partes, a adenohipófise e a neurohipófise, tendo a adenohipófise como a parte anterior, a parte da frente, e a neurohipófise na parte posterior, na parte de trás. Já falando dos hormônios da hipófise, a hipófise produz dois hormônios com finalidades diferentes. No caso dos hormônios tróficos, são aqueles que coordenam a função de outras glândulas. No caso, como eu falei na tireoide, do TSH. O TSH vai controlar a função da glândula tireoide. E já os hormônios metabólicos são aqueles que fazem o seu papel sem interferir em outras glândulas. No caso, um exemplo, o GH. Ele vai ter uma função própria sem interferir em outras glândulas. Ok? E aqui eu fiz um esquema mostrando os seus hormônios da hipófise. Da parte da adenohipófise, como vocês podem ver, temos os hormônios tróficos TSH, que se chama hormônio tireotrófico, o ACTH, que também chama-se como adrenocorticotrófico, que vai trabalhar lá nas adrenais, nas glândulas adrenais dos rins. Temos o LH, que é o hormônio luteinizante. Temos o FSH, que é o chamado folículo estimulante, que vai agir lá nas gônadas. Já os hormônios metabólicos são aqueles que não interferem em outras glândulas, que são o GH, que é chamado de somatotrofina, ou também de hormônio do crescimento. Temos a prolactina, que vai agir lá nas glândulas mamárias. E também temos o estimulante do melanócito, que vai trabalhar lá na pele, estimulando a produção de melanina na pele. Já falando da neurohipófise, a parte posterior da hipófise, vamos ter os hormônios metabólicos, a ocitocina e o ADH, que é chamado de hormônio antidiurético. Então, os hormônios tróficos da adenohipófise são o TSH, como eu falei, é o tireotrófico, ele vai regular o funcionamento da tireoide e de seus hormônios, que são o T3 e o T4. Já o ACTH, que é o hormônio adrenocorticotrófico, o seu próprio nome já lhe diz o que é que ele vai fazer. Adreno vem de adrenal, das glândulas adrenais dos rins. Cortico vem da parte cortical da glândula adrenal. E trófico é que vai regular. Então, adrenocorticotrófico significa que ele vai regular o funcionamento das suprarrenais na parte cortical, na parte do córtex adrenal. E o LH, que é chamado de hormônio luteinizante, ele vai regular as gônadas masculinas e femininas. Ele vai estimular a produção de outros hormônios, hormônios secundários que são importantes para o organismo, tanto masculino, no caso da testosterona, como também do feminino, que vai regular a ovulação, ciclo menstrual, fatores femininos, né? No caso da progesterona e do estrógeno. Já o FSH, que é chamado de hormônio folículo estimulante, ele vai estimular a produção de folículos nos ovários e nos testículos, os espermatozoides. É ele que vai estimular a produção de óvulos nos ovários e espermatozoides nos testículos. Ainda na adenohipófise, seus hormônios metabólicos são o GH, que é a somatotrofina, também chamado de hormônio do crescimento.
Ele vai promover o crescimento de tecidos, órgãos e ossos. E ele é mais ativo durante a puberdade. Óbvio, né? Quando você está mais jovem, você vai crescendo, vai se desenvolvendo o seu corpo, você vai aumentando a sua estatura, a sua massa, né, corporal também vai aumentando, vai se desenvolvendo justamente pela ação do GH no seu organismo. Lembrando também que a mulher também produz o GH, só que em pouca quantidade, ok? E também temos a prolactina, que ele é um hormônio que produz progesterona nos ovários e a produção de leite nas glândulas mamárias. Ele vai agir principalmente nas glândulas mamárias, estimulando a produção de leites, ok? E também temos o estimulante do melanócito, que ele vai estimular a produção de melanina na pele, que dá a pigmentação da pele. Quanto mais melanina tiver, mais moreno, mais na parte morena você vai ser. Quanto menos melanina tiver, mais branco você é. Então, importante também saber aqui sobre o GH é que quando há uma disfunção na hipófise, né, na glândula pituitária, o indivíduo ele continua desenvolvendo parte do corpo, como mão, pés, crânios e etc., causando uma doença chamada de acromegalia. E também pode chegar a acontecer o gigantismo, aquela pessoa gigante, ou a acromegalia, que são modificações ósseas que vai deixar o osso mais denso, mais deformado, ok? É por conta do GH. Disfunções na hipófise podem ocasionar problemas na secreção e na produção do GH, que pode ocasionar essas doenças. Já também sobre o GH nós temos os anabolizantes, que eles são derivados exclusivos do hormônio do crescimento, que é a somatotrofina, também chamada de GH. E muitos atletas eles utilizam para ter melhor desempenho e desenvolvimento. No caso dos bodybuilders, né, que querem competir, que querem se expor para ganhar dinheiro. Também temos os Mister Olímpicos, né, que vão utilizar essas substâncias sintéticas para obter maiores massas muscular, desenvolver a força, o desempenho e a resistência, ok? E agora vamos falando da neurohipófise, que é a parte posterior da hipófise. Os seus hormônios são dois hormônios. A ocitocina, que ele atua nas contrações durante o parto e estimula a expulsão do bebê. É também chamado de hormônio do amor. Porém, vale ressaltar que na parte obstétrica ele vai auxiliar mais nessa região uterina, que vai promover as contrações. Geralmente os médicos eles utilizam sim para compensar as contrações da mãe. Eles usam o soro de ocitocina para que o parto seja mais rápido. E também quando o bebê ele nasce e vai ser amamentado, vai ser acariciado e a mãe começa a se sentir feliz por ter aquele bebê, maiores secreções de ocitocina serão liberadas. Por isso dá aquele sentimento de amor, de afeto, de prazer também. Então, a ocitocina ele trabalha muito com a parte emocional, mas também com a parte fisiológica. E também temos o ADH, que é o hormônio antidiurético. Tudo que é anti é contra. Então, antidiurético contra a micção, contra a liberação excessiva de urina. Então, ele vai atuar na saída de água pelos rins. É isso que ele vai fazer. Ele vai evitar que essa água seja perdida pelos rins, na urina, pois essa perca excessiva pode causar um processo muito mal para o organismo, que é a desidratação. Não pode ocorrer. Então, o ADH ele é liberado para que o seu organismo ele não fique desidratado. Importante também saber, como eu falei, é o hormônio do amor, que é a ocitocina, ele pode ser injetado na mãe durante o parto para a melhor saída do bebê. Então agora temos a epífise, que também é chamada de pineal, que é localizada na parte central do cérebro. E suas células, os pinealócitos, nome bem estranho, eles produzem um único hormônio, que ele é muito importante, que é a melatonina. Não confundam. Tem a melanina, que é um pigmento da pele, e temos a melatonina, que é um hormônio produzido na epífise, que é também chamada de pineal. Esse hormônio ele é responsável pela regulação do ciclo do corpo, que é o ciclo biológico, e também o ciclo do sono, que é a sua principal parte. E a síntese é feita durante a noite e durante o sono.
E aqui temos o esquema da liberação da melatonina. Na noite, com a escuridão absoluta, que é onde a melatonina ela vai ser mais produzida, é na escuridão absoluta, é ativada a pineal, que vai estimular a liberação da melatonina, que vai trazer a saúde do corpo, cura de muitas doenças e também o rejuvenescimento. Então, quem tem uma noite de sono melhor vai rejuvenescer, vai melhorar, vai cicatrizar melhor problemas, infecções e vai ter mais saúde e mais disposição no outro dia. E agora temos as suprarrenais, que também chamadas de adrenais. E elas são dois pares de glândulas localizadas sobre os rins, quer dizer, acima dos rins, sendo divididas em duas partes. A parte cortical, que é o córtex, a parte de fora, e a parte medular, que é a parte interna da suprarrenal. Na imagem abaixo vocês podem observar isso. A medular é a parte mais dentro, a parte mais do miolo, digamos, e a parte cortical é a parte mais periférica. E a medula suprarrenal ela é responsável pela produção de dois hormônios. A medula suprarrenal é a adrenalina e a noradrenalina, que eles são acionados como neurotransmissores e são liberados quando há um estresse físico ou mental. É quando você leva um susto por um cachorro que vai correr atrás de você, ou alguma situação de luta ou fuga. Então, a adrenalina é liberada e também é utilizada como neurotransmissores pelos neurônios que vão gerar um impulso químico. É um impulso que vai ocasionar a dilatação das pupilas, aceleração dos batimentos cardíacos, a dilatação dos bronquíolos, que vai gerar uma respiração maior. Então, tudo isso é um esquema para que o seu organismo consiga se preparar para uma situação difícil, entendeu? E a noradrenalina é um hormônio que acelera os batimentos cardíacos e controla a pressão. É como que a adrenalina acionasse um efeito e a noradrenalina só regulasse aquele efeito ocasionado pela adrenalina. Já a parte cortical das suprarrenais, eles podem ser glicocorticoides e mineralocorticoides. O cortisol, ele é um glicocorticoide. Ele vai regular a glicose no sangue e o excesso desse hormônio no sangue é derivado do estresse físico ou mental. Quando você está muito estressado, quando você está com noites de sonos mal dormidas, quando você tem estresses físicos também, quando você treina muito intenso, faz aquela caminhada e etc., muita quantidade de cortisol é liberada no seu sangue, entendeu? E a aldosterona, que é um mineralocorticoide, e ela auxilia na retenção de sódio e de líquidos no corpo pelas glândulas salivares, como também na eliminação de sódio pelas glândulas sudoríparas. Ele vai regular a quantidade de sódio do corpo, tanto liberando pelas glândulas sudoríparas, que secretam o suor, como também ele vai regular também a retenção de sódio e líquidos pelas glândulas salivares, que são as parótidas, as sublinguais e as submandibulares. Aqui temos uma fadiga adrenal, que é uma doença que muitos ainda não conhecem, mas é real, que causa o cansaço, dores, desejo por comida salgada e problemas gastrointestinais. Aqui temos um esquema da liberação dos hormônios das adrenais. A adrenal é dividida em córtex e medula. O córtex libera glicocorticoides, que é o cortisol, e mineralocorticoides, que é a aldosterona. Já a parte medular da adrenal vai liberar dois hormônios, que é a adrenalina e a noradrenalina. Lembrando, a parte cortical, a parte do córtex da adrenal, vai ser regulada pelo ACTH, que é um hormônio da hipófise, mais precisamente da adenohipófise, chamado de hormônio adrenocorticotrófico. E, para finalizar, a frase do Dr. Lai Ribeiro: se você não arrumar tempo para cuidar de sua saúde, um dia você terá que arrumar tempo para cuidar de sua doença. E é isso, pessoal. Muito obrigado e bons estudos para vocês.